Você já reparou que na semana antes de uma apresentação importante, de uma briga em casa, de um prazo apertado no trabalho, de repente a sua barriga começa a dar sinais? Gases, queimação, uma dor abdominal, um intestino que não funciona direito, e aí passa o estresse e tudo melhora. Você pensa, acho que é psicológico ou é frescura. Não é. Meu nome é Carolina Saad, eu sou médica gastroenterologista com mais de 20 anos de experiência e nesse vídeo eu vou te mostrar que existe uma explicação biológica muito concreta para explicar tudo isso. Entender essa explicação pode mudar completamente a forma como você muda e cuida da sua saúde digestiva. Hoje eu vou te mostrar o que a ciência descobriu sobre a conexão entre o seu cérebro e o seu intestino e por que essa conversa não é de mão única. Bom, antes de qualquer coisa, eu preciso que você entenda uma coisa. O intestino, ele não é um órgão passivo. Nosso intestino tem cerca de 500 milhões de neurônios. Só para você ter uma ideia, isso é mais do que a nossa medula espinhal inteirinha. Não por acaso, os cientistas chamam o intestino de o nosso segundo cérebro. Agora, o que acontece entre esses dois órgãos, o intestino e o cérebro, vai muito além de uma metáfora bonita. Existe uma estrutura chamada eixo cérebro-intestino, o Gut-Brain Axis, que é um sistema de comunicação bidirecional que conecta o nosso sistema nervoso central com o nosso trato gastrointestinal por meio de 4 vias principais. O eixo HPA, que é o nosso sistema de resposta ao estresse, o sistema nervoso autônomo, o sistema imune e a nossa microbiota intestinal. Quando esse sistema entra em desequilíbrio, os sintomas aparecem. Estudos populacionais mostram que pacientes com síndrome do intestino irritável, a SII, que eu tenho certeza que você já ouviu falar, têm 3 vezes mais chance de ter ansiedade e depressão do que outras pessoas sem esse diagnóstico. 3 vezes mais é um número bem expressivo. Agora, aqui tem um dado que mais chama atenção na literatura recente. Um estudo publicado agora esse ano, em 2026, no Psychological Medicine, acompanhou uma grande corte populacional e confirmou que essa relação realmente funciona nos dois sentidos. Então, quem tem síndrome do intestino irritável tem um risco 55% maior de desenvolver depressão e 68% maior de desenvolver ansiedade. Já quem tem depressão e ansiedade tem 45 a 51% mais chance de desenvolver intestino irritável. Não é que um causa o outro necessariamente, mas eles se retroalimentam de uma forma que a gente precisa entender para poder tratar de verdade. Então vamos lá, qual que é o mecanismo? O que acontece no seu corpo quando você está estressado? O estresse vai ativar o eixo HPA. Isso significa que o nosso hipotálamo libera uma substância chamada CRF, que é o fator de liberação de corticotropina. Esse CRF tem um efeito direto e documentado no nosso intestino. Ele aumenta a permeabilidade intestinal. Ele faz com que a barreira intestinal, que separa a nossa corrente sanguínea do nosso intestino, fique mais porosa. Isso causa uma desbiose, um desequilíbrio na nossa microbiota e vai ativar algumas células do nosso sistema imunológico, mastócitos, neutrófilos, monócitos. Além disso, o CRF também estimula um tipo de célula chamada célula enterocromafim, que fica no nosso intestino. E ela vai começar a liberar serotonina em excesso. Agora, um dado bem relevante: 90% da serotonina do nosso corpo está no intestino e não no cérebro. E a serotonina em excesso no seu intestino vai contribuir para algumas alterações na motilidade e o que os pesquisadores chamam de hipersensibilidade visceral. Agora, o que é isso? Vamos traduzir. É quando o nosso intestino passa a interpretar estímulos normais, como, por exemplo, um pouco de gás, uma distensão, o movimento peristáltico, a digestão de uma refeição um pouco mais gordurosa, como sinais de dor ou desconforto. 60% dos pacientes com intestino irritável têm esse fenômeno, e isso explica por que essas pessoas sentem tanta dor, mesmo sem ter nenhuma lesão visível no exame. A barreira intestinal, ela é um alvo, Outra coisa que o estresse faz, isso é bem documentado em vários modelos, tanto animais como em estudos humanos controlados, é que ele quebra aí a nossa barreira intestinal, a nossa barreira do intestino delgado. Os eosinófilos são substâncias são células que vão liberar a substância P e CRF e vão ativar mastócitos e comprometer essa integridade da barreira. Resumo de tudo isso, o que acontece? Bactérias ou fragmentos,
que deveriam ficar lá dentro do intestino e não passar para a nossa circulação, acabam vazando, passando, né? Isso chama translocação bacteriana. E isso aumenta muito a inflamação no nosso corpo. E a microbiota intestinal, ela é super sensível ao estresse. Então, quando a gente tem um estresse crônico, a nossa microbiota vai mudar em composição e em função. E aí a gente tem um loop que fecha. Uma microbiota alterada interfere na produção e conexão de neurotransmissores, como serotonina, dopamina, acetilcolina, GABA. Isso vai mudar a parte emocional e comportamental, ou seja, o nosso estresse altera a microbiota altera o humor piora o sintomas digestivos. Isso é um ciclo. E se a gente não fizer uma intervenção, isso não trata sozinho. Isso é intestino irritável. A Associação Americana de Gastroenterologia publicou um documento bem importante em 2018, deixando bastante claro: o eixo cérebro-intestino é super relevante em todas as condições gastrointestinais, não somente as funcionais. Então, doença do refluxo, doença inflamatória intestinal, úlcera péptica, dispepsia funcional, tudo isso tem em algum grau variado influência desse eixo. E isso implica diretamente o nosso tratamento. Agora, o que a gente faz com toda essa informação? Bom, primeira coisa, se você tem qualquer sintoma digestivo que piora com o estresse, isso merece ser dito ao seu médico. Não como uma curiosidade, isso é uma informação super relevante. Conte pra gente tudo que você sente e quais as correlações. O padrão dos sintomas, né, quando eles aparecem, faz parte do diagnóstico. Segunda coisa, o tratamento tem que ser integrado, né? As terapias comportamentais, elas são bastante importantes, especialmente terapia cognitivo-comportamental, hipnoterapia. Tudo isso ajuda nesses distúrbios da interação entre o eixo cérebro-intestino, como, por exemplo, no intestino irritável, na dispepsia funcional, na pirose funcional. Eu não estou falando de uma alternativa à medicina, estou falando que tudo isso complementa o tratamento da medicina tradicional. E isso tem vários trabalhos mostrando que, de fato, isso tem um impacto positivo. E a terceira coisa é que a microbiota intestinal importa. Modificações na dieta, estratégias de redução de estresse, melhoria do sono, atividade física, tudo isso tem impacto super documentado no eixo cérebro-intestino. E quarto, talvez o mais importante de tudo, não ignore os sintomas psicológicos. Se você tem uma doença digestiva, não ignore os sintomas digestivos. Se você tem ansiedade, depressão. Esses sistemas falam entre si o tempo todo e tratar um e ignorar os outros quase sempre vai resultar num tratamento ineficaz. Então, se você achou que esse vídeo fez algum sentido para você, ou porque você se identificou com esses sintomas, ou porque você conhece alguém que passa por isso, compartilhe essa informação. Essa informação ainda é pouco conhecida, né? Nem todo mundo nos consultórios ou fora deles sabe disso. E se você tiver alguma percepção desses sintomas, comente aqui, coloque nos comentários e a gente vai ter o maior prazer em responder. Encontro vocês no próximo vídeo e se você tiver sugestões ou dúvidas sobre esse tema, comente aqui e a gente vai tentar responder nos próximos vídeos.